Muito bem, abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, desligue as suas redes sociais agora e abra sua Bíblia no livro dos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus, que também pode ser considerado uma carta, capítulo 11, versículo 32, diz assim: E que mais direi? Pois me faltaria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé dominaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Foram valentes na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam de volta os seus mortos pela ressurreição, e outros foram torturados, recusando a libertação para alcançarem melhor ressurreição. E outros passaram pela prova de escárnio e açoites cruéis. Sim, e além disso, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram errantes em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno, peregrinando pelo deserto e pelos montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo alcançado um bom testemunho por meio da fé, não receberam a promessa, provendo Deus algo melhor para nós, para que sem nós não fossem aperfeiçoados. Quantos dizem amém? Amém. 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 Esse capítulo, não é? Ele é a galeria dos heróis da fé. É o maior aglomerado de gente que fez loucuras para Deus. O versículo 1, ele explica o que é fé. Você já deve ter ouvido, né? Já sabe, se você tem um pouquinho de tempo de cristão, você sabe como explicar a fé. Se você não sabe, está ali no versículo 1. É o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. Ela é a nota fiscal. Você compra e você sai da loja só com a nota fiscal. E você chega em casa e o produto não vem com você. Mas a nota fiscal garante que o produto vai chegar. Não chegou ainda, mas vai chegar. Mas não está ali, não está. Mas vai. Na hora certa, vai chegar. Não materializou ainda, não. Mas uma hora dessa, vai alguém bater na sua porta. A nota fiscal, a fé é assim. Então, a galeria dos heróis da fé, ela começa no versículo 2, ela já começa assim: pela fé, alguma coisa aconteceu. E aí você vai, né, discorrer desde o versículo 2 até o 32. E o próprio autor já disse que não tinha tempo, né, irmão, para falar de todo mundo, então não espera que eu vou fazer isso aqui, né? Não sou melhor do que o autor aos Hebreus. Então, nessa noite eu gostaria de trabalhar só uma única característica dos heróis da fé. Uma única. A gente podia falar aqui sobre aqueles que foram cerrados ao meio, sobre aqueles que foram mortos ao fio da espada, mas vou fazer isso. Hoje a gente vai falar só sobre aqueles que tiraram força da fraqueza. Tirar força da fraqueza. Os heróis da fé, eles tiraram força da fraqueza. Você provavelmente deve ter vivido estes últimos anos bem difíceis. Eu não sei se foram os mais difíceis da sua vida, mas para muita gente aqui foi, tenho certeza. Começou em 2020, né, irmão? A gente não esperava, Covid veio assim
derrubando, avassalando tudo, levando familiares. Não sei como foi para você 2020. Não sei como foi 2021, 22, 23, até hoje, 2025. Talvez, né, se você está aqui na Austrália, você está passando aqueles dias. Eu sei. Não é fácil para ninguém. Tenho certeza que para ninguém aqui nessa sala foi fácil estar aqui, nesse dia, nesse exato momento. Não, tenho certeza que não foi fácil para ninguém. Mas talvez para alguns esses não foram os piores anos. Tem gente que já viveu coisa bem pior. Eu estou falando aqui de treinamento, não é? Porque dias difíceis é treinamento de Deus para a gente. A gente recebe dias difíceis como parte do treinamento. E eu não sei se você teve treinamento mais hard ainda do que 2020. Eu já tive anos em que eu estava pagando, faltava 3 prestações da minha moto para pagar, para terminar de pagar, me roubaram a moto, fiquei sem emprego, com uma criança pequena que só tomava leite de lata para ajudar, né? Claro, né, irmão? Não podia ser só assim, simples, né? Tinha que ser um caminhão de consequências. Então, para mim, 2020, eu falei assim, de boa, a gente supera isso aí. Na minha adolescência, eu já saí com uma caixa de sorvete, meu primeiro emprego, num domingo de sol, e não vendi um sorvete. Mas eu já tinha fé naquele tempo, a dona falou assim, você pode ir, se você vender toda a caixa, você tem um sorvete de graça. Tomei o sorvete antes de vender tudo. Perdi o emprego naquele dia, irmão. 2020 foi fácil. Tirar força da fraqueza. É uma incoerência, né? Parece ser uma incoerência. Como tira lucro do prejuízo? Quando eu li isso aqui, eu falei para mim mesmo, mas não pode, gente. Isso aqui não tem como. Eu queria pensar só nisso aqui com você essa noite. Como é possível tirar força da fraqueza? Tirar saldo positivo do negativo? Existem fases, né, da nossa vida que a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas eu aprendi uma coisa com Jesus, que existe um mistério nos dias difíceis. Existe algo que ninguém sabe explicar. Ninguém anda com Deus de barriga vazia. Ninguém anda com Jesus despreparado. Ele te prepara para a tempestade. Você lembra, Jesus está com seus discípulos num monte, e ali acontece a multiplicação. 5 pães, 2 peixinhos, todo mundo come à vontade. Em seguida, eles descem para o mar da Galileia e uma tempestade. Detalhe, não tem ninguém passando fome. Está todo mundo preparado para remar aquele barquinho no meio daquela tempestade. O pão que veio de Deus. Claro que no meio da tempestade ele não te desampara também. Ele vai te dando força para você suportar o vento. Escute isso. A tempestade que desestabiliza o nosso barco, que parece que vai partir no meio, não desestabiliza Jesus. A tempestade que chacoalha a sua vida, não chacoalha a vida de Jesus. E Jesus ainda, ele ri de tudo isso e anda sobre as águas. Ele chega perto da gente. Ele diz, olha aqui para mim. Calma. É a prova de que Deus está presente. No meio da tormenta, o Senhor vai derramando aquele bálsamo assim sobre a sua vida. Graça sobre a sua cabeça. Até você chegar do outro lado. Mas não se preocupe, Deus, ele vai mostrar a você o mistério escondido nos dias difíceis. Creia nisso. Creia nisso. Essa noite é oportunidade assim especial para o Espírito Santo, ele renovar as nossas forças para a gente suportar a pressão que vem. Pressão ali na frente.
Antes, porém, a gente vai corrigir algumas coisas que atrapalham a gente nessa caminhada aí. Primeira coisa que eu queria lembrar a você, reconheça a sua fraqueza, irmão. Puxa vida, a gente vive falando de ser forte, de ser, né, insuperável, e aguentar o tranco e tal. Lá fora, diante de Deus, reconheça a sua fraqueza. Não se engane a respeito da sua resistência. Saiba exatamente qual é a sua estrutura. Entenda qual é a sua estrutura. De Gênesis ao Apocalipse, você vai ver Deus cuidando de pessoas que disseram, Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Na Bíblia está cheio desses exemplos. Um dos que eu mais gosto é Davi, porque no livro de Salmos está recheado disso. O Salmo 40, o verso 17 diz, ele escreveu assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Ele reconheceu a fraqueza. E é talvez por isso que ele era um cara segundo o coração de Deus. Então, admita isso, irmão. Admita que você é fraco diante do Senhor, que você necessita dele. Jeremias falou para Deus, Senhor, eu não passo de uma criança. Moisés falou que, numa das suas conversas com o Senhor, ele entendeu que Deus queria usar e ele disse assim, tá bom, o senhor quer me usar? Beleza, eu entendi isso aí. Mas eu não sei falar. Não sei. Não sei se ele tinha a língua presa, se ele era gago, o que é que você vai pensar aí? Alguma coisa ele tinha. Ele falou para Deus, eu não sei falar, o que o senhor vai fazer a respeito disso aí? Sozinho não vai dar certo, eu não consigo ir sozinho. Deus falou para ele, tá bom, você não consegue sozinho, vou arrumar um outro velho para ir com você. Aí foi 2 velhos falar com o faraó. Tem gente que aguenta muita coisa, né? Tem gente que tem uma resistência boa porque tem um preparo. Você foi preparado, você passou por muita coisa na sua vida. Então, a tua resistência é diferente. Já viu isso? Quando você casa, não é? E você fala, meu Deus do céu, eu estou pronto para passar necessidade se for preciso. Fala isso para tua esposa, você vai ver. Ela vai dizer, o que é isso? Não foi para isso que a gente casou, não. Em nome de Jesus, está repreendido. Eu fui criada com danoninho, isso aí. Não é de Deus essa voz. Mas você está pronto para passar 40 dias e 40 noites só com pão e água, irmão. A esposa não. Ou às vezes ao contrário. Tem gente que aguenta muita coisa. Tem gente que não aguenta nada. E tem gente que aguenta médio. Tem gente que termina o namoro, parece que vai morrer. Outros, quando terminam o namoro, quer fazer churrasco. Né? Ponto de vista. Tem gente que fica doente, ele fala assim, Glória, vou dar um sique amanhã no trabalho, vou ficar 2 dias em casa, vai ser benção isso aí. O outro fica doente, fala assim, alcança o controle, já não estou bem, esposa. Faz uma sopa, um negócio. O abençoado parece que vai morrer, né, irmã? Então, é assim mesmo. Reconheça sua fraqueza. Reconheça o seu limite. Cada um tem um nível de resistência diferente. Então, por isso é importante você não se comparar a ninguém. Porque o treinamento que esse irmão recebeu aí, que está sentado do seu lado, não é o mesmo treinamento que você recebeu. Cada um tem um nível de maturidade, de treinamento. Talvez esse irmão do seu lado recebeu treinamento de alto nível, passou privações que você nem imagina, suportou coisas que você não faz ideia. Não se compare ao nível de resistência que ele tem. Isaías capítulo 40, versículo 31, ele vai expor alguns níveis diferentes. Queria ver se a Gabi consegue colocar para a gente ali. Isaías 40, 31, mas eu quero ler ele de trás para frente. Então, existem alguns níveis. Aqueles que andam e não se cansam. Ou aqueles que caminham e não se fatigam ou não se cansam. Às vezes, irmão, o grande milagre,
Nosso grande milagre não é o visto, não é uma conta financeira recheada, não é um novo emprego. Não, o grande milagre que você vai receber de Deus é continuar caminhando. Às vezes, o grande milagre que você vai alcançar no Senhor é continuar a tua jornada. Continuar a sua trajetória. Milagre de caminhar e não se cansar. Eu não estou falando das pernas, um cansaço das pernas. Eu estou falando do cansaço da alma, de querer largar tudo, de sumir, o cansaço para desistir do casamento, desistir da família, desistir da igreja, desistir de servir a Deus. O cansaço, o Senhor está dizendo assim, esse cansaço vai sumir. Consegue fechar seus olhos? Vamos repreender esse cansaço, irmão. Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Todo cansaço da alma seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Amém. Repreenda, irmão, o cansaço da alma. Aí você continua o texto e ele diz assim, caminham e não se fatigam, correm e não se cansam. Ou correm e não perdem as forças. Tem gente que só consegue caminhar, mas tem um grupo que ele está correndo. Já começou, você, irmão, já começou a correr e depois de 10 minutos aquela dor assim, vem aqui embaixo, dá a impressão que você vai morrer. Perde o ar, não consegue, né? Um cansaço assim que vem imediato. Então a bênção para nós hoje é, você pode não estar caminhando hoje, mas você vai ter fôlego e pernas para correr. E mais rápido do que você está indo hoje. É uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Só que tem gente que não só anda, não só corre. Tem outro nível de Deus para a gente aqui. As pessoas normais, elas andam, elas correm, mas para nós, o Senhor tem um outro nível. É aqueles que estão voando. E as pessoas estão numa alta velocidade. E para esses, Deus tem um outro equipamento. E Isaías está dizendo assim, que esses, eles terão asas para voar como as águias. Porque para você entender os caminhos do Senhor, você precisa olhar de cima, né, irmão? Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. É isso que Isaías fala no capítulo 55, verso 9. Para cada nível de velocidade, Deus te equipa de uma forma. Para que você possa ir mais longe. O texto vai dizer que só está preparado para esse alto nível aqueles que possuem uma característica. Esses são os que esperam no Senhor. Esse é o segredo, irmão. Aqueles que esperam no Senhor. Porque é assim que começou o versículo 29, foi assim que ele começou. Vamos lá? Versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Na minha versão diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Multiplica as forças do que não tem nada. Quanto que é 0 vezes 0? Os irmãos que lembram, né, da quinta série. 0 vezes 0 é 0, irmão. Mas só na matemática de Deus que 0 vezes 0 dá positivo. Porque ele multiplica e faz dar positivo. Ele multiplica a força daquele que não tem nada. Esses, eles tiram força da fraqueza. Deus multiplica o 0 vezes 0 e faz dar positivo. Faz forte ao cansado e multiplica a força do que não tem nada. Força da fraqueza. Permita Deus renovar as suas forças nessa noite. Permita o Senhor renovar. Mas como, pastor? Espere no Senhor. Esse é o segredo. Espere no Senhor. Segundo,
Fraqueza não é pretexto para você pecar, você sabe disso. Não é porque você é fraco. Ah, mas Deus sabe que a gente é fraco. Não, calma. Não é porque a gente é fraco que a gente tem autorização para errar. Não é porque você é fraco que você vai sair pecando por aí. Os heróis da fé, eles eram fracos assim como eu e você. Moisés, Davi, Paulo, Pedro, todos eles eram fracos. Mas Apocalipse capítulo 3, verso 8, João está escrevendo às igrejas, e a igreja de Filadélfia, ele diz assim: sei que vocês têm pouca força. Jesus falando através de João. Sei que vocês têm pouca força, porém, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então, essa é a cobrança para a gente. Tem pouca força, mas isso não tem de... Nós não temos direito de pecar por causa disso. Deus vai te usar em meio à fraqueza. Porque enquanto a gente é forte, grandão, estável, você vai gerar resistência para Deus te usar. Quando você está estável, fortão, vai ser necessário Deus usar força bruta com você. Quando Deus quis usar Abraão, ele teve que quebrar Abraão primeiro. Para usar, primeiro que ele era Abrão. E Deus pergunta para ele, como é seu nome? E ele diz, Abrão. Abrão quer dizer pai da altura. Deus diz, que pai da altura, mano? Você está enganado. Pai da altura só tem um aqui, não é você. Vamos mudar seu nome. Vamos adicionar um aí, Abraão. No máximo, você vai ser o pai de uma multidão. É, senhor, mas minha esposa é estéril. Boa. É aí que nós vamos trabalhar. Quando Sansão se sentiu grande, Deus permitiu que ele perdesse toda a força que ele pensava que era dele, né? Para mostrar de onde vinha a força dele. É, pastor, mas como que a gente pode ser forte na fraqueza? Paulo traz uma resposta, né? Na fraqueza é que vocês são fortes. Ele aprendeu, ele entendeu, não é? A fraqueza da carne, ela não pode nos impedir de sermos fortes espiritualmente. Então, você se fortalece espiritualmente quando você é fraco na carne. Caiu, levanta. Nada de ficar prostrado, irmão. Deus te põe de pé. Se você crê nisso, diz amém. 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 Então, agora a gente vai começar a progredir, tá? As armas que a gente usa para tirar força da fraqueza. Primeiro, cante louvores. Cante louvores. Ah, mas a minha voz é de taquara rachada. Não tem problema, irmão. Deus não está vendo a sua afinação. É nós, humanos, né, que analisamos a afinação. Não Deus. Deus não. Porque quando você começa a cantar, você muda o ambiente espiritual ao seu redor. Quando você louva, o louvor, ele é arma de guerra. Você utiliza o louvor. E aí quando você louva, a doença sai, a depressão vai embora, a opressão perde a força, o inimigo cai por terra e você tem vitória da parte do Senhor. O Salmo 98, verso 1 diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Não importa o tamanho do problema. A força que vem do céu chega em você e recarrega suas baterias. Nossos heróis, eles cantaram em situações de crise e tiveram suas forças renovadas pelo Senhor. Paulo cantou na prisão. Os salmos de Davi, antes de você ler um salmo, lembre-se que ele foi cantado. A Bíblia vai trazer a história do ministério todo de Jesus. E no capítulo 26 de Mateus, verso 30, Jesus está vivendo o momento mais difícil do seu ministério. Ele vai ser traído e morto. Mas antes disso, ele se reúne com seus discípulos para orar. Mas a Bíblia diz que antes deles saírem para orar, Jesus canta. Tá certo? É a única referência que você vai ver de Jesus cantando. Mas Jesus, ele louva a Deus. Outra arma para você tirar força da fraqueza. Lembre-se das vitórias
passadas. Eu tenho certeza que o Senhor nos reuniu aqui essa noite para lembrar do que Ele já fez. O Senhor nos lembra do que Ele já fez em nós. Quando Deus percebe que Josué ele está entristecido com a morte de Moisés, que Josué vai estender o luto, que Josué está desanimado, você abre a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, todo aquele capítulo vai falar da conversa que Deus tem com Josué, e Deus precisa animar a Josué. E a Bíblia diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se anima, Josué. Deus tem preocupação com o seu bom ânimo. Por quê? Porque você deprimido, você não gera glória para Deus, você entristecido, você não gera glória para Deus, você querendo desistir de tudo, você não gera glória para Deus. Então Deus tem que falar com Josué dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Oh Deus, mas como assim? Aquilo que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você, Josué. A pergunta de Deus ressoando no coração de Josué é: você se lembra como eu fui com Moisés? Moisés se foi, não tem mais Moisés. Mas aquilo que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você, Josué. Eu fiz um caminho no meio do mar, eu guiei meu povo pelo deserto, eu fui provedor do meu povo, veio o pão do céu, o maná do céu. Veio carne fresquinha. Você se lembra, Josué? Deus está dizendo assim: eu posso fazer tudo outra vez. Você, irmão, você se lembra do que Deus já fez na sua vida? Você se lembra de onde você saiu? Você se lembra como você era? Chega num momento que, às vezes, a gente está passando umas fases assim, difíceis, né? E parece que Deus nos abandona. Só que o Senhor, às vezes, Ele nos reúne, Ele diz assim: não se esqueça daquilo que eu já te falei. O Senhor nos reúne e diz assim: não se esqueça daquilo que eu já fiz na sua vida. Eu posso fazer tudo de novo, Josué. Eu posso fazer tudo de novo. Deus não vai largar você nesse deserto. Você já teve situações, irmão, que você pensou que ia morrer? Eu não sei você, eu já tive um monte. Eu já tive meningite. É uma doença mortal, não é não? Deixa a pessoa atrapalhada às vezes. Se não mata... Minha mãe falou assim: você não voltou 100%. Doença mortal. Eu passei por ela, irmão. Eu já vi uma picape D20, quem conhece, né? Lembra do Brasil? Acho que aqui não tem, mas D20. No meu tempo tinha bastante. Eu era motoqueiro. Voltei a ser motoqueiro. Era motoqueiro. Eu vi a D20 subindo assim em cima da moto. Bati na D20, né? E ela passou por cima assim, um ferro da moto furou a minha canela, atravessou a calça, entrou na minha canela, aquela dor foi queimando, eu falei assim: Senhor, entrega o meu espírito. E o Senhor falou assim: ei, tá doido, menino? Um dia, dentro da minha casa, um homem pegou uma arma, colocou assim embaixo do meu pescoço, no meu queixo assim, e falou para minha mãe: você acha que eu não tenho coragem? Segurando assim no meu pescoço, eu tinha em torno de 13 anos. Ele segurava assim no meu pescoço e falou assim: você não acha que eu tenho coragem
Aí ele mirou no chão e deu um tiro no meu quarto, assim, pau! E colocou de volta, assim. Aí nessa hora eu falei de novo, Senhor, entrego o meu espírito agora, Jesus. Já a gente se encontra aí. E Jesus falou assim, ainda não. Olha o Vivinho da Silva aqui, irmão. Quantas situações você já passou na sua vida? Daqui a 50 anos, se Deus quiser, eu vou ter neto. E eles vão me perguntar assim, aí, vô, você passou pelaquela... Estão falando na escola aí de uma pandemia mundial? Morreu tantas pessoas. Você passou por aquilo? Eu vou dizer, passei, peguei Covid. Tem gente que fala assim, mas o pastor pegou Covid Nutella, né? Depois daquela fase que a primeira foi forte, a segunda veio tranquilo. Os netos vai ser meu, né, irmão? Eu vou falar o que eu quiser. Não interessa. Eu vou dizer, passei. Coloque-se de pé, vamos orar.